E hoje, como é um dia especial, mais do que especial, se comemora o Dia das Mães. E eu então tentei, pesquisei e Deus falou assim: leva essa palavra de conforto às mães, não só às mães, mas nós, quanto pai também e pais, devemos estar atentos a esse texto, o qual nós vamos falar nessa manhã. Que você, mãe, sai de pé. Vamos repetir? Mães de joelhos, filhos de pé. Então abra comigo em Efésios, capítulo 3. Vamos ler o versículo 14 em diante. Mesmo assentados, preste bem atenção nessa leitura, que você, de fato, saia daqui e coloque tudo isso em prática na sua vida. Amém? Efésios, capítulo 3, versículo 14 em diante. Todos acharam? Amém? Diz assim então a palavra de Deus. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai. Em algumas traduções diz, põe de joelho, estou de joelho, do qual recebe o nome de toda a família no céu, na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês passam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que é a altura, que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai, mais uma vez, a Tua palavra está aberta, é dela que queremos falar nessa manhã. Fala conosco, Deus. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a gente sabe que a preocupação de cada mãe com seus filhos ou com seu filho. Mãe é uma coisa assim extraordinária. Mãe sente a dor do filho por completo. Mãe sempre quer cuidar do filho. Mãe muitas vezes deixa de comer, deixa de comprar algo para si, para dar para um filho. Às vezes a mãe, ela faz tudo em prol um filho, para suprir tudo em casa, menos aquela preocupação do amor, de afeto, de aconchego. E a gente percebe que cada dia que passa, as mães vão ficando cada dia mais distantes dos filhos. Não que as mães não devam trabalhar, não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que muitas mães têm deixado o papel de ser mãe. Não têm colocado na sua agenda o seu filho. Não têm colocado na agenda o que é ser filho. Muitas vezes a sua agenda é composta de ganhar dinheiro, de ter tudo, de levar tudo para casa e esquece o papel fundamental, que é orar pelos filhos. Colocar na agenda, colocar um celular para despertar, para orar pelo filho. A oração ela é fundamental na vida de um filho. Muitas vezes a gente ora para o sucesso dos filhos, é bom.
A gente ora para o filho ser um advogado, é bom. Ora para o filho ser um médico, é bom. Ora para ser professor, é bom. Olha para ser engenheiro, é bom. Olha para ser jornalista, é bom. Olha para tudo. Ora, 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 ora. Isso é essencial. Mas nós não oramos, não colocamos os joelhos, dobra os nossos joelhos para que nossos filhos sejam temente a Deus. Que nossos filhos sejam um bom pastor, um bom missionário, uma boa missionária, homem aonde for, em qualquer lugar da parte da sociedade, que seja um homem ou mulher temente a Deus. Isso é muito importante. Por isso nós temos que colocar os nossos joelhos, dobrar nossos joelhos diante de Deus, para que nossos filhos não sejam tragados, roubados, tirados dessa presença maior do temor de Deus. Mas para isso acontecer, meus irmãos, mães que aqui estão, coloca os seus joelhos, dobra os seus joelhos diante de Deus, para que esse temor nunca saia do coração dos seus filhos. Conta uma história de uma mulher que tinha 19 filhos. E essa mulher orava pelos 19 filhos, sem cessar. Ela tinha um momento para ela colocar na presença os filhos. Ela trancava a porta e dizia para os filhos: não abra enquanto eu estiver no quarto, porque eu estou orando por vocês. E um desses homens se tornou um dos maiores pregadores da história. Por quê, irmãos? Pela oração de uma mãe. A gente vê Jó. Jó colocava constantemente os seus filhos na presença de Deus. Se você, mãe, quer um filho que ande na presença de Deus em qualquer tempo, dobre os seus joelhos. Coloque ele na agenda do seu coração. Coloque ele na agenda da sua mente. Com certeza, ele pode passar por tudo, mas ele não vai cair. Ele não vai desistir. Ele pode até ir embora. Ele pode até distanciar. Mas se você continuar de joelhos, com certeza ele vai lembrar que tem uma mãe que ore por ele ou por ela. Ana, estéril, orou, pediu e Deus concedeu Samuel. Deus ouviu a oração de uma mãe. Se você quer ter seu filho na presença do Senhor, ore por essa causa tão nobre que é os nossos filhos. Por isso que aqui fala: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Esse é o guardar de uma mãe. Esse é o interesse de sua mãe, de ver toda a sua família servindo ao Senhor. Então, coloque na sua agenda para despertar e ore pelos seus filhos. Coloque ele na presença dos seus filhos. Porque o mundo, cada dia, está querendo destruir a família. E a família é ideia de Deus. Família é projeto de Deus. Filhos é projeto de Deus. Quantas mães ainda não compreenderam isso? Geram um filho e descarta como um bicho, como um animal. Porque não entenderam. Mesmo passando necessidade, se dobrar o joelho, Deus vai sustentar. Deus vai dar o pão de cada dia. Deus vai alimentar. Hoje, a sociedade não quer mais de 2 ou 3 filhos. 1 ou 2 é o máximo. Claro, nós temos que fazer um projeto. Isso é um projeto. Mas não pense que você gerar 10, 15, 18, 20 filhos, Deus não vai sustentar. Vai sustentar se você dobrar o joelho,
colocar os seus filhos na presença de Deus. Vocês, mães, têm feito isso? Tem colocado na agenda e mostrar para os seus filhos que a mãe está ali, orando, em todo o tempo, em qualquer momento? Com certeza, o seu filho vai observar isso. E ele vai passar de geração em geração, dobrando os joelhos. Eu tenho uma experiência, talvez, ou até tenho certeza, se eu estou aqui hoje, no púlpito como esse, apesar que minha mãe não era uma evangélica, mas ela cria na oração, ela era temente a Deus, isso às vezes até irritava os filhos, me irritava. Quando eu saía de casa, minha mãe de joelhos, colocando a gente na presença de Deus, chegava minha mãe de joelho, falei, mãe, vai dormir, a gente está... Não, eu quero colocar vocês na presença de Deus. E quantos livramentos, irmãos, eu já tive. Eu lembro da oração da minha mãe. Eu lembro do temor da minha mãe de colocar os filhos na presença de Deus. Com certeza, se não fosse a oração dela, eu não estaria aqui hoje. Por tantos perigos eu já passei na vida. Então creia nisso. Coloque na agenda. Coloque na agenda. Não deixe de orar pelos seus filhos. Em segundo lugar, não desista de orar pelos seus filhos. Talvez o seu filho, a sua filha, não esteja aqui, esteja longe, desgarrada do Evangelho, ainda precisa conhecer do Evangelho, ainda precisa conhecer de Jesus. Não desista. Ore. Porque nossos filhos não foram criados para as trevas. Os nossos filhos veio para a luz, para ser de Jesus. Não desista. Persiste. Coloca todo momento na presença de Deus, o seu filho, a sua filha, para que eles venham a se fortalecer no íntimo, que eles venham realmente agradecer todo o tempo. Eu tenho uma mãe que não desistiu de mim. A parábola do filho pródigo não fala da mãe, não relata nenhum momento da mãe, só fala do pai. Mas com certeza, essa mãe fez tudo, preparou todo o ambiente, orou muito para que tudo isso acontecesse. Que o filho lembrasse que a mãe e o pai estavam de joelho. Que a mãe e o pai não desistiu e não desistiram. Estava ali, dobrando o joelho. E é interessante, irmãos, essa mãe, vamos colocar aqui juntamente com o pai, mesmo que não relata, o pai fala que deu um cabrito, o quê? Cevado, gordo. Ou seja, o pai e a mãe, com certeza alimentou esse cabrito com tanto amor, com tanto carinho, porque sabia que o filho iria voltar. Não foi qualquer cabrito, não. Foi um cabrito tão gordo e bonito que o filho mais velho ficou com inveja. Pai, eu tanto tempo aqui servindo o senhor nunca matou nenhum cabritinho para eu comer com meus amigos. Porque era um cabrito especial que o pai preparou para a volta do filho. Ou seja, a mãe e o pai não desistiram. Sabia que o filho ia voltar pelo poder da oração. Muitas vezes a gente desiste. A gente passa, não adianta, já orei tanto tempo. Eu lembro da minha sogra. Orou tanto para os netos. Alguns ainda estão desgarrados. Morreu, às vezes não viu nem um filho, um neto levantar as mãos para aceitar Jesus, mas ela não desistiu até o fim da sua vida. Com certeza isso vai dar fruto. Vai dar fruto. Porque Deus guarda as nossas orações. Deus guarda as nossas orações. Mas não devemos desistir.
A primeira dificuldade que vem sobre nós, às vezes o filho vai para as drogas, às vezes o filho vai para a prostituição, caminhos errados. O que a mãe faz é desistir. Mas nem sempre desiste. O pai desiste fácil. Eu lembro muito da minha família. Já falei isso aqui. 5 homens, todos desgarrados. Meu pai falava assim: vocês podiam ir embora de casa, sumir daqui, só dão despesa, vai morar sozinho. E minha mãe fala: não, aqui é a casa deles, eles vão ficar aqui. Aqui é a casa. É porque você é boba. Ele apronta e você abraça, dá comida, dá o peito, dá um abraço. Isso é o papel de mãe. Isso é o papel de mãe. Independentemente que o filho seja ou vai ser, ela tem que dobrar o joelho e acreditar que Deus vai levantar. Mães, não desista de orar pelos seus filhos. Não desista. Coloque na presença. Com certeza, vai criar um alicerce poderoso. Vai habitar ricamente no coração dele o amor e a fé. Então, em terceiro lugar, não desista da fé. A fé é primordial na vida de uma mãe. Fé. Fé. E fé vem a esperança. Fé vem a esperança. Você saber que você colocou toda a sua família. Você colocou diante de Deus toda a sua família. E essa fé, ela vai gerar fruto. Ela vai gerar filhos bem-sucedidos. Ela vai oferecer a Deus o seu filho, e esse filho vai gerar fruto de amor, de alegria, de paz. Em todo qualquer lugar. Porque essa fé está ali, plantada, alicerçada no coração. Mas você tem que dar o exemplo. Não foi se foi a Thalita que colocou uma frase essa semana que eu achei fantástica. A igreja se torna opcional para os pais, ela se torna desnecessária para os filhos. Quando a igreja é só uma opção de fé, uma opção de religião, os seus filhos também vai desnecessário ir para a igreja. É só uma opção, é uma religião, e ele vai seguir uma religião. Mas quando você dobra o joelho, aí ele vai ficar com temor, dizer: minha mãe está colocando de joelho diante do Pai, aquele que pode fazer todas as coisas infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Por isso você tem que colocar na agenda, em oração pelos seus filhos. Por isso você tem que alicerçar essa palavra no coração dos seus filhos. Por isso que nós temos que invocar esse Deus, para que nossos filhos tenham o quê? Fé. Fé somente em Jesus Cristo. Filho com fé saqueia qualquer tipo de inferno. Não tem bule que derrube. Filho com fé não tem tragédia nenhuma que faz ele desistir. Porque a fé dos pais é inabalável. A fé da mãe é inabalável. Agora, se você deixa seu filho para que a internet educa, quando ele tiver numa tragédia que não tem celular,
não tem sinal, não pode passar um WhatsApp, não pode ligar para a mamãe, ele vai desistir. Agora, quando você mostra para ele que essa palavra aqui, ela é doce como mel, que ela alimenta, quando ela estiver no desespero, ela vai lembrar e vai clamar ao Pai. Vai dizer, eu vou clamar ao Deus do meu pai, da minha mãe, e Ele vai me tirar daqui. Mas você tem que ensinar os seus filhos que a igreja não é um lugar opcional. A igreja é um lugar onde habita os santos, onde habita o poder de Deus, a glória de Deus, o Shekinah de Deus. Outra coisa, em quarto lugar, você tem que fazer conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que ele seja o quê? Cheio do Espírito Santo, de toda a plenitude de Deus. Agora, se o seu tempo não é tempo de Deus, você está longe de ser uma mãe. Quando a gente é mãe, a gente arruma tempo para colocar, fazer os nossos filhos conhecer o amor de Deus. Orar sempre, sempre. Mães, ore. Coloca de joelho. Mostra para os seus filhos, agora eu vou orar. E entre por dentro do quarto. Eu lembro, isso me irritava muito. Eu achava que era um descaso, um desprezo que a minha avó fazia com a gente, porque a gente era pobre. Eu achava aquilo, assim, desprezível. Quando a gente ligava para ela, para falar com ela, a minha tia falou, ela não pode atender agora. Desligava o telefone na nossa cara. Gente, aquilo me doía tanto. Aí vem a mente, porque a gente é pobre. Se fosse fulano de tal, sobrinho tal, quem sabe? Aí um dia eu descobri que era o momento que ela estava rezando. Era a missa dela. Ela não abria mão para ninguém. Era o momento dela com Deus. Ela estava orando por todos os netos, todos os filhos. E a gente? Ora com o celular do lado hoje. Tocou. Não desliga. Para estar na presença de Deus, na presença do Pai. Ficamos ocupados demais. Não tiramos esse momento com a palavra de Deus. Não colocamos na agenda esse momento. Meu irmão, minha irmã, mãe nessa manhã, se você não colocar na presença de Deus que você ama Cristo em primeiro lugar, ele não vai conhecer esse Cristo em primeiro lugar. Vai ser opcional. Mães, não desista. Aqui está a receita, o cardápio para você ter um filho bem-sucedido. Um filho sucedido na presença de Deus. Está ali o Gabriel, que está servindo quartel agora. É onde o filho chora e a mãe não vê. Não dá para lembrar da mamãe. Não dá. Capitão só faz assim com o pé. Pula. Se vira. Mãe! Se vira. É onde o filho chora e a mãe não vê. É uma ordem. E tem que ser
obedecida, cumprida. Mas eu não sei nadar, se vira. Mãe, se vira. Eu não sei matar uma cobra, se vira, come ela. Quem serve o exército é assim, não é? Eu me lembro, um amigo meu, por isso que eu não fui desistir na fila. Quando eu lembrei que ele falou, olha, meu filho, não vai para o quartel. Eu quero ir. Fui na fila lá. Na época era aspirante, não sei se existe isso ainda. Chegou para mim. Por que você quer desistir, rapaz? Esse dentão grande, bom de puxar corda? Não. De jeito nenhum. Vai servir sim. Eu não quero. Era namorado de um amigo meu que indicou ele. Eu fui lá, conversei lá. Falou, fala com ele. Não vou dispensar você não, rapaz. Você vai. E eu lembrava do meu amigo, falou, olha, lá no quartel eles colocavam a gente num túnel, nas manilhas, e jogavam uma bomba de gás lá dentro. Se vira! Vai com Deus! Era um desespero para sair daquela manilha, um empurrando o outro, ninguém conseguia sair. Ele disse que chorava e a mãe não via. Eu falei, não quero ir. Quero ir não, quero chorar, minha mãe ver. E fui dispensado. Amém. Fui dispensado. Mas é assim, irmãos. E quando a gente está nessa situação, a gente lembra de uma mãe que está de joelhos. Eu vou suportar tudo isso. Não sei se vocês já viram aquelas pessoas que vai disputar um campeonato, jogador de futebol, muito fala sobre isso. Eu vou trazer este título por causa da minha mãe. Nunca é por causa do pai. O pai ensina tudo, né? Mas sempre por causa da minha mãe. Então dobre o seu joelho. Ore a Deus. Coloca na presença de Deus. Eu estava esse dia lá em casa meditando nessa palavra. E eu falei assim, Senhor, eu sempre orei para minhas filhas, sim. Se elas estão aqui na igreja até hoje, não é por causa do meu esforço, mas é por causa da minha oração, da minha esposa. Mesmo passando por luta, dificuldades, não é perfeito, de maneira alguma. Tem seus defeitos, seus erros, mas nunca falaram assim, eu vou desistir. Pode até pensar. Mas quando eu tenho certeza, quando eles pensaram, poxa, minha mãe está em oração, meu pai está em oração, eu não vou desistir. Eu me lembro, e eu meditando então nessa palavra, eu falei assim, Senhor, eu nunca orei para o meu neto ser um bom pastor e um missionário. A minha oração é que seja um jogador de futebol, que seja um ministro, um advogado, enfim. Aí eu falei, peraí. Ué? Não. Comecei a orar. Senhor, que meu neto seja um homem, um pastor, um missionário, nas tuas mãos, que influencia toda a geração. Aí é com Deus. Não é comigo. Pastor Hernandes Dias Lopes. Ele disse que a sua mãe orava por ele na calada da noite, para ele ser um homem de Deus. Eles eram muito pobres, moravam no vilarejo, lá em Vitória, muito pobre. E um dia a professora resolveu dar uma oportunidade para ele, levou para a casa dela, para dar estudo. E ele estudou, e tudo. De repente ele já estava no seminário, fazendo seminário. De repente, falou, mãe, ó, vou se tornar um pastor. E quando ele foi ordenado a pastor, a mãe dele falou assim, agora eu quero te contar um segredo. A minha oração sempre foi essa, que você fosse um ministro do Evangelho. Isso é oração, meu irmão. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. E ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as
gerações, para todos sempre. Amém. Mães, ore pelos seus filhos. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Amém? Vamos ficar em pé então e orar e colocar nossos filhos nessa causa tão nobre, de joelhos. Claro, vou fazer aqui uma coisa importante. Se você puder fazer, bem. Se você não puder fazer, bem. Aqui fala o quê? De joelhos. Porque o nosso culto é assim, de pé. É ou não é? Você vem para o culto, o natural o quê? Ficar em pé. Mas aqui ele está dizendo, por essa causa, por essa razão, me ponho de joelho, dobro o meu joelho diante do Pai. Então as mães, só as mães, vão dobrar o seu joelho aqui agora e nós vamos orar e Deus vai ouvir o seu clamor. Amém? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do